vontade. Tá bom. Bom, algumas das meninas que preencheram o formulário lá me deixaram algumas perguntas. Eu achei bastante interessante, porque eu vejo que o TDAH ele é uma coisa ainda duvidosa, desconhecida, virou moda, depois volta. Tem uma série de fantasminhas em volta dele, e eu acho muito interessante. Você sabe o que que é o TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é isso? Isso, É. Eu tenho formação como dentista tá. e, entendeu? Mas sempre atuei como funcionária pública e agora, como eu me aposentei, estou fazendo a psicanálise, estou me certificando. Ótimo, ótimo. Bem-vinda. Obrigada. O TDAH, o nome dele já está errado, né? Ah, é? É, o déficit de atenção não é isso. A gente tem muita atenção. Está chegando mais gente aqui. A gente tem muita atenção, mas naquilo que interessa. Por quê? O TDAH, ele é uma formação cerebral diferente. Então, ele não é um Hum, transtorno, ele não é uma coisas psicológicas e que vieram lá atrás de criança tal. Ele tem toda essa bagagem, mas ele é uma formação cerebral diferente, assim como é o autista, tá? E o TDAH, nós não fabricamos dopamina, uhum. nós não temos isso. Então, o que que a dopamina faz? Ela traz para a gente foco, atenção, né? Eu vou falar um palavrãozinho, eu falo bastante besteira, mas enfim, o tesão de estar fazendo alguma coisa, né? E aí, essa questão do nome, transtorno e de déficit de atenção, ela vem porque a gente pipoca, a gente começa a fazer um monte de coisa e não termina, a gente tem uma procrastinação bastante grande, e a gente vai arrumando coisas diferentes para fazer que são legais. Um exemplo, eu tenho um hiperfoco gigante, a gente tem vários hiperfocos. Um dos hiperfocos gigantescos é Turquia e mulheres muçulmanas. Tudo, tudo que diz a respeito, eu já li, eu já fui atrás, eu mergulho. E nada tira a minha atenção disso. Por quê? Não é o déficit de atenção, é aonde eu crio uma certa dopamina que a gente se agarra àquilo, A porque o teu foco. tema vem e ninguém tira a gente desse lugar. Então, como que eu vou dizer? Não é nem um universo paralelo, a gente se afunda, assim, mergulha realmente. E esse hiperfoco, a gente tem de vários tipos, aquele hiperfoco que no dia seguinte acabou, tal, mas a gente tem alguns que vem que vem com a gente, que vem acompanhando a gente. Por exemplo, esse meu hiperfoco com Turquia é mais no lado antropológico, etc. Mas ele está comigo, acho que é o quê? Desde 2012. Então, é uma coisa assim bem interessante da gente entender que não é a falta de atenção, é a atenção naquilo que dá para a gente dopamina. Então, no dia a dia, se eu trabalho, por exemplo, é, com contabilidade, número, tudo uma rotina igual a outra, porque eu sempre tenho que calcular isso, aquilo, minha cabeça não rola. Em algum momento, eu vou perder isso muito rápido. Então, eu estou fazendo sei lá, uma planilha gigante, passou a borboleta aqui, eu fui embora. Acabou. Viajou. Por- Porque aquilo é o que me chamou a atenção, é o que deu uma certa, um pouquinho de dopamina. Então, quando a gente fala no déficit de atenção, ele é
De alguma forma, ele explica, mas ele não está correto, tá? Porque a gente tem dificuldade de fazer o que é rotineiro, o que é cansativo. A gente entra em faculdade com o maior tesão do mundo, na metade a gente sai porque perdeu, não quer mais, não entende, não quer mais aqui. Então a gente tem uns picos de altos e baixos, tá? Uhum. E aí a hiperatividade é tanto mental como física. Então eu, quando criança, por exemplo, sabe aqueles desenhos do Bambi saltitante? Sei. Eu, não, de jeito nenhum. Depois de velha, né? Tô com 59, eu continuo. Ah, meu Deus, 59 ela tá velha, imagina eu. Não, mas eu tô falando depois de velha, não a criança mais, né? É, eu não sou mais o saltitante, porque nem fôlego, mas eu tenho para isso, né? Mas assim, se eu vou num show que eu gosto, eu vou dançar o tempo inteiro, eu não vou conversar com ninguém, eu vou estar no show, cantando junto, tal, tá tudo bem, eu tô naquele pique. Mas no meu dia a dia, a minha hiperatividade é aqui. A gente tem cinco sentidos, né? Uhum. E enquanto eu estou falando com você, eu estou vendo cores, eu estou vendo tudo e tá já criando um monte de coisa na minha cabeça. Então, é essa Ou seja, um hiperatividade. ritmo mais acelerado. Eu diria Isso? que, Não? como a doutora Ana Beatriz fala, a normalidade é como se fosse um fusquinha, que olha tudo, vê bonitinho, 80 por hora ali. No Uhum. caso do TDAH, é uma Ferrari a 400 por hora. Não desliga. Entendi. Não há meio de desligar. Então, uma das perguntas que tinha lá é como é depois com o remédio e sem remédio. Então, imagine o seguinte: eu fui considerada anormal durante 56 anos, né? E aí eu tive o meu laudo com 56. Eu chorei 3 dias de alegria e hoje eu estou medicada. Eu ganho, momentos de foco. Então, hoje, a partir da medicação, eu consigo começar e terminar alguma coisa. Uhum. Entendeu? E me diz uma coisa, essa medicação, ela estimula a dopamina? Como é que é? É um pouco. A gente tem vários medicamentos. Então, a gente tem a Ritalina, o Atenta, Uhum. o Vevance. O Vevance é caríssimo, caríssimo. Não, pelo menos eu não entendo que a gente possa. Nós estamos no Brasil, eu não entendo que É, seja um remédio que todo mundo tem acesso. A Ritalina é a mais barata. Existe a Ritalina de 10 mg, sei lá, mg, eu acho, que é o que eu é. tomo. E ela tem um efeito de 4 horas, mais ou menos. Se eu tomo muita água, ela sai mais rápido do meu organismo, porque ela não fica no organismo. Eu tenho como tomar a de 10 mg, quatro ao dia. Eu chego a tomar três. Hoje eu tomei três. Por quê? Porque eu ia ter uma atividade à noite que eu ia precisar focar, etc. É, ela traz um pouco dessa dopamina e um pouco mais de ausência dessa hiperatividade. Eu continuo flutuando, pensando, olhando tudo, me estimulando, etc., mas eu entendo que eu tenho que começar e terminar. E eu consigo. Sem a Ritalina, por exemplo, cara, é insuportável. Eu não sei como as pessoas me suportaram por 56 anos. É uma fala desenfreada, é uma necessidade de se colocar, de chegar, de não ser silenciada. É uma coisa tão absurda. E com a Ritalina a gente tem uma questão. Ela está pedindo para você repetir a dosagem da Ritalina. Tá, a Ritalina que eu tomo, tá, é a de 10. Deixa eu ver, M alguma coisa. Eu nunca 10 sei a miligramas deve ser. Isso. É. Então, eu tenho a Ritalina, que ela é o cloridrato de metilfenidato, que é essa daqui. Dá para ver? Dá.
Então, a minha é a menor, é a de 10 mg, tá? E para mim tá tudo bem. Existe uma Ritalina que ela dura 12 horas. Eu não gosto, tá? Por quê? A Ritalina de 4 em 4 horas, ela vai saindo de uma forma muito mais fácil do organismo. A gente vai percebendo, não é brusco. É, eu chego a tomar, eu posso tomar até 4 por dia. Normalmente eu tomo duas, tá? Hoje eu tomei três. Por quê? Hoje eu tenho que pensar bastante, eu tenho que estar com foco, eu estou aqui conversando com vocês, estou colocando coisas que eu tenho que estar mais antenada. Então, quando eu tenho atendimento à noite, por exemplo, eu tomo. Então, eu posso colocar essa Ritalina em mim, mas daqui 4 horas ela acaba. E tem uma diferença muito grande da Ritalina real e da Ritalina genérica. A real eu não gosto, porque ela acaba de uma forma meio abrupta, ela me dá uma fome, ela traz um negócio de excitação e necessidade de algo mais que é muito rápido. Já a Ritalina genérica, ela vai aos pouquinhos, sem você não percebe. Então tá tudo bem. E não dá essa fome, essa. Não, nada, zero. E essa questão de falar do genérico não é só minha. Várias pessoas que eu conheço têm a mesma questão com o genérico, que é muito melhor, adapta-se melhor. Então, a gente tem a questão do medicamento e antes do medicamento. O medicamento não vai, como é que eu vou falar, te garantir foco. Isso aí é uma coisa que você vai administrar com o tempo e de uma forma que te cabe. Então, por exemplo, a gente faz retrabalho demais. Então, por exemplo, hoje eu tenho às 20 horas a conversa com vocês, tá bom? No meu celular tem dois alarmes. Na minha agenda do Google, que vai parar a minha tela e abrir um telão, eu tenho dois alarmes, porque eu não posso esquecer. E aí eu tenho que ficar me colocando, tipo, post-it, etc., porque eu não posso esquecer, entendeu? E essa é uma questão do TDAH que é difícil. Compromissos, horários, Hum, tá? A gente esquece. E não é por falta de vontade, não é por falta de foco. Alguma coisa está passando na frente disso que a gente esquece. Simples assim. Um esquecimento básico que eu tenho. Eu esqueço de almoçar. e não te dá fome? Não sei, nunca consigo Uhum. perceber isso. Quando eu vou ver, eu estou lá 4:30 da tarde, ou, por exemplo, 8 horas da noite, eu falo, gente, eu acho que eu estou ficando com dor de cabeça. Eu falei, ah, eu acho que eu não almocei. Então, a gente tem algumas situações que o hiperfoco, ele atrapalha também. Porque o fato da gente mergulhar no tema, a gente não quer sair. Sabe aquela criança que demora para entrar no banho, e aí depois você fala, vamos sair, ah, só mais um pouquinho, e só mais um pouquinho, e isso vai. Quando você fala que não sabe como te subornar sem medicação, o que foi pior? Olha, eu acho que o fato de eu ter tido o laudo e eu ter chorado 3 dias, foi uma questão de família, tá? Porque eu sempre fui aquela que não ia dar certo, que nunca terminava nada, e é muito cobrado. A família tem uma posição que imagina, você tem que fazer, você tem que se comportar como todo mundo, bababá. E quando eu recebo aos 56 esse laudo me dá a minha validação de mim mesma. Então, tudo que foi falado durante 56 longos anos, para mim perdeu a validade e já não me interessa mais. Por quê? Porque agora eu sei o porquê eu sou assim e eu sou normal. Então, o laudo
ele faz. Eu sou psicanalista, por incrível que pareça, eu consegui terminar por causa do remédio, tá, gente? Deixar claro. Estudo, muito, 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 muito. Minha vida é livre. Eu devo ter mais ou menos uns 3.000 livros aqui lidos. E aí eu tenho os hiperfocos também, né? Então, por exemplo, agora é a Palestina. Pergunte o que você quiser, eu vou te falar, entendeu? E estou aprendendo árabe para poder falar com Uhum. as palestinas. Então, é um hiperfoco que vai muito além. Por exemplo, eu tenho hiperfoco com a Turquia, eu falo turco. Então, ainda minha filha fala assim: Meu Deus do céu, né? Alguém tem uma mãe que fala turco, é só a minha. Sabe por quê, né? Mas eu entendo. Então, quando a gente recebe o laudo, não é todo mundo que tem essa sensação. Talvez pelo laudo tardio meu e pelas várias consequências do TDAH. Não, não é só. Peraí que eu já chego lá. E as várias consequências dessas cobranças de não ser. Porque essa coisa de interior, de família, não vai dar certo, nunca deu certo. Sempre deu certo, mas não do jeito que eles queriam, né? Mas isso a gente ouve muito, principalmente na nossa cidade, que a gente teve uma sei lá, uma cultura muito pesada pós-ditadura, e a gente tinha que ser alguém na vida, aquela coisa toda. Então, o laudo para mim foi muito importante. E o detalhe, eu amo, amo de paixão ser TDAH. Por quê? A gente não tem rancor. Isso é uma coisa importante. A gente não tem, por muito tempo, alguma coisa que amarga a gente. Passamos por eventos, etc. A gente amarga por um tempo, depois ele passa. Então, Até todas as porque não tem. pessoas com TDAH têm essa característica. Tem, todas, todas, sem exceção. Só que algumas, eu tenho uma grande porcentagem de pessoas TDAH que odeiam ser TDAH. E na realidade é uma diversão, gente. Você tem que olhar para o lado positivo, porque tudo acontece com a gente, entendeu? Você tropeça, aquele dia que você acorda derrubando tudo, vai até o final do dia derrubando tudo. Você enrosca em tudo quanto é canto. Não me coloque numa loja de cristal com bolsa. Não faça isso. Então, a gente é desajeitada. E aí, quando você vê outra pessoa com TDAH, você sabe, aquela pessoa é TDAH. Porque a gente se entende. Conecta. É. Então é muito legal, por quê? Porque tem muita coisa positiva e a gente é extremamente criativo. Tem uma criatividade absurda. Então, TDAH, que trabalha com coisas muito racionais, assim, é muito difícil para eles, tá? O TDAH nem sempre vem sozinho, ele vem com a pochetinha, né? Então, a pochetinha pode ser o TEA, nível 1, pode ser o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, e eu tenho os dois, né? Óbvio, né? Então, eu TDAH, TEA e TAG. Só que um prevalece, que é o TDAH. O TDAH é o sociável, né? Então, para mim, ele prevalece, porque se fosse o TEA, eu estaria contida, né? Mas eu tenho algumas questões que acontecem tanto no TEA como no TDAH, que são movimentos. O autista tem movimento repetitivo, né, de balançar, ir para frente, para trás, etc. Nós temos as pernas inquietas. E são pernas inquietas. A gente fica o tempo todo se mexendo. Eu tenho que fazer atendimento com caneta na mão e com papel, mas não é para ficar anotando só o que é importante. TAG. TAG e TEA, transtorno de espectro autista nível 1. Eu tenho que ficar fazendo algum movimento mecânico, porque senão eu quero sair. Então, as pernas, a gente tem essas pernas inquietas de ficar balançando e tal. E a gente não consegue, sossegar isso, a gente não consegue parar.
Quando a gente está medicado, a gente tem essa habilidade, ela chega para a gente. As pernas conseguem ficar bonitinhas, a gente não fica muito com esse movimento. Bom, a atenção que a gente não sustenta é do TDAH, é do TDAH. As pernas inquietas, elas são terríveis, gente. Vocês não têm noção. Desde pequeno, vocês não têm noção. Sabe quando você vai sei lá, num congresso, você senta na cadeira e fica com a perninha o tempo inteiro, o tempo inteiro. As Eu tinha uma pessoas, colega no colégio, não sei se era, mas ela ficava o tempo todo batendo com o pé na minha cadeira. Eu sentava na frente dela, é isso, toda hora. é isso. Ou então fica com a pezinha assim, né? Por exemplo, minha mãe se irritava, ela punha a mão no meu joelho rápido, assim, com força, pá, porque só assim eu percebia. E ainda hoje eu não percebo. Então, alguém está me falando, ó, dá um tempo nessa perna, ó, segura a perna, tá tudo bem. Essa fala de gesticulada, todo mundo fala, ah, é descendente de italiano. Tá bom, mas é do TDAH, que eu tenho que fazer movimento. Eu vou, por isso que eu tô fazendo aqui no Zoom, porque vou gravar, tô gravando e vou colocar depois para vocês no YouTube secreto, né? Aquele secretinho. Tá bom. Bom, a gente tem alguns tipos de questões que eu vejo muito séria com a psicanálise. A psicanálise ela não vai tratar da patologia, que na realidade eu não sei se eu posso colocar isso na patologia. Ai, janta pra gente aqui também. Manda uma jantinha para nós aí. Não, vai tranquila. Mas a gente tem essa questão da formação do cérebro diferente, ok. Mas a psicanálise ela vai trabalhar as suas dificuldades dentro desse contexto. Então, a minha perna mexendo, eu falar demais, eu ficar toda antenada com 5 sentidos muito aguçados. Como que eu consigo começar e terminar alguma coisa? Então, são coisas que a psicanálise vai trazer para a gente de como atuar naquele momento. Só que os estudos que eu vejo da psicanálise, eles tratam como uma coisa muito superficial e tentativa de colocar dentro de pulsão, de mecanismos de defesa, e na realidade não é isso. Então, por exemplo, tem uma questão, tem um estudo que fala que essa desatenção que a gente tem momentânea é porque a gente está guardando alguma coisa que a gente não quer ver, que é do mecanismo de defesa, aquela coisa, e não é. A gente perde o contato com a dopamina naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está falando. Então, não é uma questão de você tentar colocar um transtorno dentro do emocional, porque não é assim que vai funcionar. E muita gente acaba tentando fazer dessa forma. Não dá para colocar a gente nessa caixinha, né? Uhum. Por exemplo, agitação motora, falta de atenção, a desorganização. Eu vou tirar depois uma foto para vocês. Não mexam nos meus papéis. Não mexam nos meus livros. Eu sei onde está tudo, mas está uma zona. Essa zona é minha, é o meu conforto. Eu lembro que eu contratei uma faxineira, é, e ela colocou os meus livros em ordem alfabética. Nunca mais eu achei os livros que eu queria. É, não dá para ser dessa forma, entendeu? Nós estamos com um tempinho aí meio curto, mas a gente volta com outro link, pode ser? Pode. Uma coisa extremamente importante, a gente não lida com rejeição. A frustração a gente até lida com o tempo, mas a rejeição é uma coisa que rasga a gente de uma tal forma.
a gente não entende o que está acontecendo, não entende o que levou aquela pessoa. A gente entra numa espiral de falta de validação gigantesca. Aí vem vergonha, inferioridade, vem tudo aquilo que a gente sempre foi colocada como uma pessoa que não faz isso, que não é capaz daquilo, etc. A gente volta naquele estado. A rejeição, eu acho que é um dos maiores problemas do TDAH. E é muito sério. Não dá para falar que isso foi alguma coisa que aconteceu com o papai e mamãe. Não dá. É um bloqueio realmente que a gente tem. Porque a gente não entende a rejeição como uma opção da pessoa não querer estar com a gente. A gente Uhum. entende que a gente deixou de fazer ou a gente não fez alguma coisa que deveria. Um exemplo: o autista tem a mask, que é a máscara social. Nesse caso do TDAH, eu também vou ter. Então, quando vem a rejeição, é porque a minha máscara não deu certo. Alguma coisa saiu errada. Eu não fui suficiente. Então, ela é muito difícil de lidar. E eu acho que aí a psicanálise ela tem que abraçar de tal forma que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, tá? O TDAH ele não entra em depressão, ele entra em exaustão. É bem diferente, Uhum. tá? Então, quando você fala assim, eu estou em depressão porque eu não quero fazer nada, eu fico olhando para o teto, é a exaustão do TDAH. Como a gente tem esse volume de informação ao mesmo tempo, o potinho fica cheio. A ponto de eu não conseguir ler uma linha de um jornal, de uma revista, porque é demais para mim. Eu tenho que dormir 12 horas. Isso aí causaria uma frustração no TDAH, seria isso? Uma grande frustração. Não, Não? não, isso causa uma sensação de inutilidade, uma Uhum. sensação de não responsabilidade, uma sensação de incapacidade, mas Entendi. não a frustração. Eu não consigo, eu não consigo, eu tenho que deitar e dormir com. Sabe quando a gente tem enxaqueca que você vai para o quarto, apaga a luz e fica? É a mesma coisa, porque eu tenho que esvaziar. Rosina, Oi, oi, é, oi, tô ouvindo? oi, É porque eu estou na rua, não sei se você está me ouvindo direito. tô A te ouvindo. rejeição é fantasiosa ou é real? Como é que é? Você ouviu? Se a Não, rejeição é E a fantasiosa ou rejeição real? que você não, sente? é real, é real, é real. Óbvio que a Ok. gente aumenta a proporção dela, tá? Mas ela é real, tá? Então, por exemplo, sei lá, um exemplo de rejeição. Eu combinei com você de ir para o shopping, vou te encontrar lá e você não foi. Você esqueceu, ou não deu tempo de você chegar. Aquilo para mim é uma rejeição, porque você me deixou de lado. E aí eu vou aumentar essa questão. E se você falar para mim, Sim, desculpa, eu esqueci, piorou. então, nesse caso, a psicanálise não ajuda? Ajuda? Opa, ajuda muito. Tanto que, por exemplo, eu acho que a psicanálise ela salva a gente, mas desde que você não enxergue como patológico, é, como mecanismo de defesa. Você tem que enxergar que é uma má formação e que isso é uma constante em nós, certo? Uhum. Ó, a gente tem 4 minutos, tá? Tá. É interessante que depois vocês façam as perguntas para eu conseguir responder, mesmo que a gente não tenha mais tempo, mas depois vocês deixem as perguntas para eu poder responder. Que mais? As ligações com infância, como a gente não tem rancor e a gente vive um mundo mais cor-de-rosinha, porque tudo é capaz, tudo é possível, tudo a gente ri da coisa, tal.
essas questões da infância, elas não são tão vívidas para a gente. Elas não vêm como frustração. O que vem como frustração é quando a mãe dá a bronca, quando o pai dá a bronca, quando a professora dá a bronca por alguma atitude que eu não consegui passar por ela e eu fiquei ali. Então, não é uma questão como é que eu vou falar? Das lembranças de família, das broncas, porque a gente, como indivíduo, a gente entende que a gente é diferente, mas não consegue entender por quê. E isso eu posso falar, com 56 anos eu fui isso, né? Então, essa questão é muito difícil. Uhum. E a gente, por ser criativo, a gente tem, tudo fica mais colorido, só que fica muito colorido. Fica colorido onde não deveria ficar. Por exemplo, nos estudos, no trabalho, né? Então, a gente tem que focar. Para isso, é o medicamento. A gente tem uma questão com hora ou dia. Por exemplo, eu vou fazer uma prova na terça-feira que vem. É só na semana que vem? Longe. Eu não preciso me preocupar, porque é só lá na semana que vem. A gente tem uma questão de miopia, assim. A coisa está aqui. A gente vai dar significado para ela e correr com ela quando ela estiver aqui. É miopia. Miopia de tempo. Tanto que a gente deixa para o último momento, para a última hora, e a gente faz. Mas é desesperador. E isso a gente não tem como alterar. A gente tem É, como administrar. Pode falar. veja, no caso de você falou que esquece ou esquecia, eu penso que você falou que esquece com o remédio, a medicação, né? Parece que fica mais controlada. Com Mas a certeza. questão do esquecimento, você falou que esquece de comer. Isso Sim. daí é do TDAH, é do É. TEA, é o quê? Não, é tudo que eu estou falando para você é do TDAH. O TDAH esquece de É. algumas coisas que para ele não é importante. Então, é mais importante eu alimentar o meu hiperfoco do que eu comer. Isso eu faço todo dia, Ah, sim. entendeu? Entendi, A obrigada. gente a gente está com 1 minuto e 35. Vocês querem que eu coloque mais um link para a gente? Pode ser. Pode ser, Não Leda. sei se tá legal para vocês, só eu que estou falando, vocês, né? Vocês- Não, tá Eu ótimo. gostaria, sim. Tá. Por mim, É, tudo a bem. gente, a gente tem muita desatenção e a gente tem muita crítica com a gente, das pessoas, das coisas. Então, existe uma possibilidade de eu ficar insegura com algumas coisas que eu crio, porque a crítica sempre é muito pesada. E a crítica, dependendo dela, entra como rejeição. Eu vou fechar aqui e a gente entra com outro link, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu ver onde eu